As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Então, sem mais delongas, para a gente manter aqui o horário de todos, respeitar o tempo aqui dos palestrantes, já vi que está aqui a Renata Malheiros, que é uma das nossas convidadas para o próximo segmento, né? Então, eu vou aqui começar a apresentar a Renata. Tudo bem? A Renata Malheiros, ela é gerente de empreendedorismo feminino do Sebrae. Ela é, é a gerente do Sebrae Delas, que é o programa do Sebrae voltado para empreendedorismo feminino. Ela, é, além disso, CEO da Luna, que é uma ONG que é voltada para inclusão via mentoria de mulheres, jovens mulheres de, de background mais, enfim, desfavorecido, mais humilde. E, além disso, a Renata, ela fez um programa de liderança da Columbia, da Universidade de Columbia, em Nova York, voltada à liderança em empreendedorismo feminino. Ela tem mestrado em desenvolvimento pela Universidade de Cambridge e ela é formada em Relações Internacionais pela UNB, Universidade de Brasília. Eu dei uma resumida aqui no currículo da Renata, para não tomar muito tempo aqui da fala, que é bem interessante, sobre os desafios do empreendedorismo feminino. Isso depois vai se ligar à fala da Ulda, que também fala pelo Sebrae, mas do lado de propriedade intelectual e negócios de base tecnológica. E eu queria convidar a Renata para começar a falar, por gentileza. Obrigada, Aline. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom,
Vamos então ao que interessa, né? Aqui falar um pouquinho sobre mulheres, liderança, empreendedorismo feminino, e claro que isso acaba se vinculando também à propriedade intelectual. Nós temos quantas pessoas na sala? Temos muitas, né? Legal, muito bom. Gente, hoje eu não vou usar slides, vai ser realmente um bate-papo com vocês. E eu gostaria, na verdade, como a gente dividiu mais ou menos o painel de 1 hora, né? Então tem um ponto para as perguntas, eu vou falar na primeira meia hora e a minha colega fala depois na outra metade, né? O que eu gostaria de passar para vocês aqui é uma pergunta que me fazem sempre. E não sei se vocês já escutaram isso. Como eu sou hoje gestora do programa Sebrae Delas, que é o projeto do Sebrae para mulheres empreendedoras, ou seja, se você é mulher e já tem um negócio ou quer abrir uma empresa, o Sebrae Delas é para você. Então, as pessoas me perguntam, mas Renata, para que isso? Para que Sebrae Delas? Né? Cadê o Sebrae deles? Vocês mulheres não querem igualdade? Isso aí é preconceito ao contrário, isso aí é mimimi, né? E essa é uma excelente pergunta, porque é um convite para a gente olhar para a nossa realidade, né? Então a pergunta é: não é difícil para todo mundo empreender? Não é difícil para todo mundo estar no mercado de trabalho? O que justifica ter programas específicos para mulheres ou para outros grupos subrepresentados também, para pessoas negras, para pessoas com deficiência, enfim. E a resposta é sim, é difícil para todo mundo empreender, é difícil para todo mundo estar no mercado de trabalho, mas as mulheres, infelizmente, ainda no século XXI, enfrentam desafios adicionais que os homens não costumam enfrentar. E esses desafios são culturais. Do que eu estou falando? Sabe aquelas crenças, aquelas coisas que a gente escuta desde criancinha? Tipo, isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher, isso não é jeito de menina falar, isso não é jeito de menina se comportar. Os meninos também recebem essas crenças limitantes, só que geralmente elas são vinculadas aos sentimentos. Homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento, menino não pode chorar, né? E a gente ainda vincula masculinidade à violência, né? Uma coisa horrorosa. Então, já ouviram? Mexer com a tua irmã, vai lá e enche a cara dele de porrada, tu é homem ou não é? Passa isso pra menina, vê se faz algum. O outro também não faz sentido, mas vê, fica até engraçado. Olha, mexeram com teu irmão, vai lá e enche a cara dele de porrada, tu é mulher ou não é? Ou seja, a sociedade cria meninos e meninas de maneiras diferentes e acaba incutindo essas coisas dentro das nossas cabeças, e a gente acaba influenciando, isso acaba influenciando as nossas escolhas e os nossos comportamentos enquanto adultos. A boa notícia é que cultura a gente muda, né? A gente já vem mudando a cultura, e programas como o Sebrae Delas estão aqui para acelerar o processo de mudança. Vocês saberiam dizer quando foi que a mulher pôde abrir a sua empresa, ou seja, tirar o seu CNPJ, né, cadastrar e tal, ter a sua empresa formal, sem pedir autorização do marido? Só em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Até 1962, se você quisesse abrir sua empresa, você só poderia, por lei, após a autorização do seu marido. Então, imagine se a gente tinha barreiras legais até ontem, gente, 1962 foi ontem. Imagina as barreiras culturais, né? Do que eu estou falando? Preconceitos, crenças, né? Que a gente chama de vieses inconscientes, mas na verdade nada mais são do que preconceito. Então, o que eu acho que é o primeiro ponto para a gente compreender aqui? Sim, é difícil para todo mundo empreender, sim, é difícil para todo mundo estar no mercado de trabalho, mas as mulheres ainda enfrentam desafios adicionais. E esses desafios são culturais, enraizados desde a infância, passados de geração para geração de maneira inconsciente. Não acho que seja por mal, não, né? Mas isso vai sendo passado e acaba influenciando as nossas condutas, o jeito que a sociedade nos vê. E aí, pessoal, diante assim dos anos trabalhando e estudando esse tema, eu gosto de juntar de duas maneiras que eu acho que a cultura atrapalha muito as mulheres, né, nesse tópico que a gente está falando. E eu resumo da seguinte forma: podando o sonho das meninas e podando o tempo das mulheres adultas. Ou seja, sonho e tempo. Essas são as duas variáveis que a cultura acaba influenciando muito. Vamos falar primeiro do sonho das meninas. O que acontece? Na literatura existe um termo que chama dream gap, né? Em português seria brecha dos sonhos, que é a diferença entre o que você sonha e todo o seu potencial. A grande verdade é que a cultura acaba podando os sonhos das meninas, porque afinal ver é acreditar, né? Então, se nós, meninas, quando crianças,
se nós não vemos mulheres engenheiras, mulheres astronautas, mulheres senadoras da República, mulheres empresárias, mulheres motoristas de caminhão, ué, isso é pra gente? Mesma coisa os meninos, né? Se os meninos não veem homens bailarinos, homens professores primários, coitado do menino que quiser ser bailarino, vai sofrer muito preconceito, provavelmente da família, inclusive, para começar. Então, esses estereótipos que são incutidos na nossa cabeça desde cedo, acabam influenciando, inclusive, as nossas escolhas, os nossos sonhos. A gente sequer, às vezes, sonha, porque a gente não vê gente como a gente naqueles lugares. Então, a importância também do exemplo, né? A representatividade, jogar luz nos... É claro que tem muitos exemplos de mulheres, só que a gente precisa jogar mais luz ainda, para que as meninas e as mulheres adultas possam se inspirar. E aí, agora, o tempo das mulheres adultas, né? Como temos muitas mulheres adultas aqui, eu sei que vocês vão me entender. Olha só que interessante. Quer dizer, interessante não, olha só que, sei lá, que dado importante, né? Não é nada interessante. Vamos ver um pouco do panorama do empreendedorismo feminino no Brasil. Hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos 30 milhões de pessoas empreendedoras. Desses 30 milhões, 10 milhões, ou seja, um terço, são mulheres. Sendo que nós somos metade da população. Então, existe um desequilíbrio aí, né? A tendência seria que fosse mais ou menos metade também. Claro, a gente vê esses desafios adicionais. As mulheres hoje, elas são mais ou menos 22% mais escolarizadas em anos de estudo do que os homens no Brasil. A gente estuda mais anos. Só que empresas lideradas por mulheres faturam, na média, 16% menos do que empresas lideradas por homens. Então, esse dado é um dado que você fala, ué, mas peraí, a gente é mais escolarizada, e empresas lideradas por nós faturam menos? Como é que é isso, né? Então, um dos motivos está aqui, está no tempo. As pesquisas do Sebrae descobriram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. E aí eu costumo brincar, né? O que a gente está fazendo quando a gente não está se dedicando às nossas empresas ou ao nosso trabalho? Tomando uma caipirinha na rede. Ó, a Monique Basso já fez assim, que não, Juliana Marinho também não. A gente não está tomando um solzinho, a gente está cuidando de criança, cuidando de idoso, cuidando da casa, porque, olha aí, por motivos culturais, as tarefas de cuidado são muito jogadas nas costas das mulheres. E o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Isso aí não tem como escapar. O que a gente faz com essas 24 horas é que faz a diferença na nossa vida. Então, se a gente está totalmente sobrecarregada, cansada com o trabalho de cuidado, a gente não consegue se dedicar aos nossos negócios. E pior, nos minutos e horas que a gente consegue se dedicar aos nossos negócios, a gente já está com aquela estafa mental, sabe? A cabeça já está tão cansada que você não consegue se dedicar, né, com a qualidade que merece. E aí fica a pergunta: se todo mundo na casa se beneficia de uma janta quentinha, né, dos filhos bem criados, né, dos idosos bem cuidados, será que é justo que isso recaia sobre as mulheres de maneira tão desequilibrada? Então, aqui é um convite para a gente falar sobre divisão de tarefas com os adultos na casa. A gente sabe que isso não é fácil, né? Existem aí amarras culturais enormes. O trabalho de cuidado, apesar de ser super importante, ele geralmente é não remunerado, ou seja, você trabalha muito e não ganha R$ 1 por isso, e também ele é não valorizado, né? Então, esse é um desafio. E um outro também que é super importante é a gente cobrar dos governantes, né, dos legisladores, creches, né? Creches, restaurantes populares, transporte de qualidade, porque às vezes essa história de tem que conversar com os adultos, o marido, cadê o marido? Gente, às vezes não tem marido, né? Assim, sabe quantas crianças não têm o nome de certidão, o nome do pai na certidão? Hoje são mais ou menos 5,5 milhões de crianças no Brasil. Então é aquela mãe solo mesmo, e é ela, né? Então, criar criança tem responsabilidade de toda a sociedade. Então, por exemplo, creche é uma das políticas públicas mais relevantes para apoiar a mulher empreendedora. Então, o tempo das mulheres adultas, né? O fato é que a gente está sobrecarregada e não tem tempo. Então, primeiro, os sonhos das meninas e segundo, o tempo das mulheres adultas. Agora, eu queria explorar um pouquinho mais sobre como que essas crenças elas são muito enraizadas desde a infância, né? Eu queria fazer aqui já de manhã uma pergunta, preciso de uma voluntária. Quem aqui se lembra quando foi a última vez que entrou numa loja de brinquedos para comprar um presente para comprar um presente para uma criança? Só levantar a mãozinha assim. Não, gente, vocês não compram presente para criança, não? Gente, Vamos pode lá. levantar a mão, pode falar, de graça, tá? Tá incluso no valor do curso, Já vocês não temos vão uma pagar nada voluntária. mais por isso, ó. Ó, Monique Bastos, muito bem, Monique. Ó,
Vamos lá, Monique. Você se lembra o que que a pessoa que te atendeu, ela te fez duas perguntas, provavelmente. Você se lembra quais foram? Claro, é menino ou menina? E a idade da criança, né? O Sim, clássico. E aí era menino ou menina que você ia comprar? meu sobrinho, Ah, legal, perfeito. Menino, né? Então tá. isso. Mas vamos fingir que primeiro que era menina. E aí Uhum. a pessoa te levou para um lado da loja todo cor-de-rosa, nada contra, mas, né, cadê as outras cores? E que tipo de brinquedos tinha desse lado da loja, Monique? Ah, tudo carrinho, tudo kit científico. Ele tem o quê? 8 anos agora? Uhum. Então já tem coisas que são quebra-cabeça, tudo que faz uma criança pensar, assim, né? Bonecos, assim, mas de super-herói, qualquer coisa nesse nível, assim. Exatamente. Então é tudo de engenharia, né? Todas as engenharias. Então você tem carros, máquinas, prédios, pontes, né? Bola, bicicleta, jogos de tabuleiro. Vamos conhecer a floresta, os animais, o espaço sideral, né? Os planetas. O que que eu estou ensinando para essa criança? Estou ensinando raciocínio lógico, pensamento abstrato. Estou ensinando né, proatividade. Estou ensinando coragem. Excelente ensinar isso para criança. O problema é ensinar isso só para menino. Eu preciso de mulheres adultas também com essas competências. Mas imagine, Monique, que fosse uma menina que você fosse comprar. Então, provavelmente, eu ia te levar para um outro lado da loja, todo cor-de-rosa. E que tipo de brinquedos que tem nesse lado da loja? Cozinha, tem muita boneca, muito bebê também, dessas, né? Que precisa, Barbie, muita Barbie, Polly, todas essas coisas, assim. Muito menos Exatamente. opção do que hoje. Então é isso, né? Panelinha, vassourinha, trocar a fraldinha do bebê, né? O que que eu estou ensinando para essa criança? Eu estou ensinando uma coisa maravilhosa para ensinar para qualquer criança, que é cuidar, ser um adulto funcional, que consegue cozinhar, deixar a casa limpa, né? Isso é maravilhoso. O problema é ensinar isso só para meninas. Eu preciso de meninos adultos também que saibam trocar a fralda de uma criança, saibam lavar um banheiro, né? Saibam fazer uma comida. Então, a grande verdade é que desde criança a gente acaba estimulando meninos e meninas em competências, né, por conta do gênero, e meio que deixando de lado as outras. E a gente precisa das duas coisas. Então, Monique, muito obrigada pela sua participação. Uma salva de palmas para a Monique, pessoal. Muito obrigado. E aí, o que que a gente pode fazer com isso? Como que isso vai influenciando lá na nossa vida adulta? Da seguinte forma: quando a gente vai empreender, ou também se a gente vai ser funcionário de uma empresa, a gente precisa. Mas vamos falar do empreendedorismo. A gente precisa ser bom, independente do nosso gênero, em dois conjuntos de competências. As primeiras são as técnicas. Então vamos falar das técnicas. Ah, sei lá, tem um restaurante, vai. Então eu preciso saber de planejamento, nossa, de estoques, então super, né? Porque se eu comprar coisa e deixar, né, estragar, eu preciso saber de gestão de pessoas, eu preciso de saber de eh, toda a parte de coisas a pagar, né, de impostos, de tributos a pagar, eu preciso saber de planejamento financeiro, qual que é o preço, por exemplo, precificação é uma das coisas mais importantes, né? Qual que é o preço que eu vou colocar no meu produto, no meu serviço? Eu estou considerando meus custos fixos, variáveis. Se eu colocar o preço errado, a cada produto ou serviço que eu vendo, eu fico mais pobre. Porque eu estou pagando para, né? Então, um conjunto de questões técnicas que um bom curso ou consultoria do Sebrae com certeza pode te ajudar. Mas só ser bom na parte técnica ou boa na parte técnica não faz de ninguém um bom ou uma boa empreendedora. Você precisa ser bom num outro conjunto de competências que não tem nada a ver com essas, que são as competências socioemocionais. E são justamente nelas que a cultura costuma colocar desafios adicionais às mulheres. Esses dos preconceitos, né, dos viés inconscientes que eu falei. Quais são essas competências socioemocionais? E que a gente começa a estimulá-las também desde cedo com os brinquedos que a gente dá. Eu estou falando de liderança, autoconfiança, negociação, persuasão, falar em público sem ficar com vergonha, capacidade de fazer rede de relacionamentos e contatos. Vamos ver como é que a cultura acaba colocando desafios adicionais às mulheres? Pensa aí, pessoal, quando vocês estão numa conferência ou num congresso, né, em algum evento de trabalho, como é que vocês fazem? Vocês ficam no cantinho, tomando lá o drink de vocês, a aguinha de vocês e só conversando com as pessoas que vocês conhecem? Ou vocês vão, falam com desconhecidos, inclusive homens, por exemplo, você está ali num congresso de propriedade intelectual, aí você tem uma empresa de propriedade intelectual, um escritório, e aí você encontra com o João Silva,
que você conhece também o trabalho dele, você queria propor uma parceria entre os seus escritórios. E aí você vai até lá e fala: "Oi, seu João, tudo bem? Não, o senhor não me conhece, meu nome é Renata, queria deixar aqui meu cartão, mas eu venho acompanhando o seu trabalho. Eu queria te convidar para um café ou para um almoço de negócios para propor uma parceria entre as nossas empresas. O que que vocês acham que está passando na cabeça do seu João e na sua nesse momento? Será que a Renata é casada? Será que esse café é um café de negócios mesmo? Aí eu: "Ai, meu Deus do céu, gente, meu marido é super ciumento, se me pegar tomando café com desconhecido, até explicar que focinho de porco não é tomada, não, vou não. Vou nem, isso aí vai me dar uma dor de cabeça". Olha aí, todo mundo precisa tomar café, todo mundo precisa ter almoço de negócios. Então beleza, Renata, semana que vem você precisa viajar para São Paulo, eu fico em Brasília, tá, pessoal, não sou nacional. Você precisa viajar para São Paulo para um evento super importante e tal, mas sabe o que que é? Que meu filho mais novo está doente, com febre em casa. Não, não, imagina, está com um adulto, tá bem, mas assim, que mãe que eu sou, que eu vou deixar meu filho mais novo doente em casa para uma reunião, né, uma viagem de negócios. Eu sou a pior das mulheres, eu sou uma megera, eu sou uma carreirista, só penso em mim. Né? Culpa materna é um dos pontos que as empreendedoras mais trazem como desafios. E por quê? Né? Por essas questões culturais mesmo que a gente vai aprendendo ali desde a infância. Ou então, olha, pessoal, você precisa fazer um pitch de 2 minutos, apresentar sua empresa para uma banca de investidores. Vai. Como é que você faz? Você vende seu peixe, fala com convicção, tranquilidade, né? Ou você, meu Deus do céu, Deus me livre, pelo amor de Deus, não me coloque para falar em público, não. Eu sou mais de bastidor. Quando eu era criança, eu até gostava de falar em público, sabe? Mas me chamavam de metida, exibida, que eu, né, era dona da verdade, que eu não ia ter amigos se eu continuasse daquele jeito, que eu era muito mandona. Então eu fui me apequenando, eu fui me calando, eu fui me diminuindo. E hoje, adulta, vocês querem que eu fale em público de maneira, né, assertiva e comunicativa? Que negócio é esse? Vocês falaram que era para eu ficar quietinha. Então, né, falar em público é uma das competências mais necessárias, né, quando você é empreendedor, empreendedora. E é claro que a gente muitas vezes poda as mulheres. Fazer rede de relacionamento, é o cafezinho, é a cervejinha depois do trabalho, né. Ou seja, como é que eu "Ih, não, tem que buscar meu filho, gente, tem como tomar cervejinha depois do trabalho não". Mas é aí que vão ser feitas as negociações, é aí que a gente vai conhecer as pessoas, é aí que a gente entende? Então, negociação, persuasão, rede de relacionamento, falar em público sem ficar com vergonha, é aqui que as competências socioemocionais, acabam sendo prejudicadas. Não é culpa nossa, é culpa da cultura. Mas, vamos lá, se as competências técnicas aqui, por um lado, a gente consegue trabalhar muito com cursos e consultorias, como é que a gente desenvolve as competências socioemocionais e geralmente a gente sofreu aí barreiras adicionais? Olha, é claro que um curso de oratória, né, um curso de como falar em público, etc., um curso de rede de relacionamento vai te ajudar muito. Mas a mentoria é uma grande sacada. Então, por quê? Mentoria geralmente é uma a uma, né. Então, por exemplo, estou vendo aqui a Isabela Pimentel. Vou pegar a Isabela como voluntária que eu mesma selecionei. Isabela, eu sei que você é muito boa de falar em público, você é uma pessoa super comunicativa. Eu morro de vergonha, eu tenho que fazer uma apresentação agora no trabalho, eu estou 2 dias sem dormir só porque, meu Deus do céu, será que você podia tomar um café comigo, 1 horinha, e sei lá, me dar umas dicas, de repente ensaiar comigo? Tudo bem, posso sim. Por outro lado, eu sou muito boa em inglês, e ela está precisando de uma tradução de inglês. Então, não, traduz para você, claro, me manda. A gente faz isso. Entende? Ou então, assim, Isabela, como é que você faz seu marido, hein, Isabela? Porque o meu casamento está terminando, assim, porque agora que eu estou ganhando mais que ele, né, ele se sente menos. Isso é um dos pontos que as empreendedoras mais trazem também, pessoal. Quando a empreendedora começa a ganhar dinheiro, começa a viajar, opa, 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 muitas vezes por motivos culturais, não acho que seja por mal, não acho que seja consciente, eu acho que é inconsciente, né? Quando a mulher começa a ganhar dinheiro, começa às vezes a ganhar mais do que o marido, ali aquela coisa, né, de que o homem tem que ser provedor, né, que é bem enraizada na nossa sociedade, muitas vezes o casamento começa a ruir. Mas espera aí, gente, está trazendo dinheiro para a família inteira, os filhos estão mais bem cuidados, têm mais acesso à educação, à saúde. Muito comum os empreendedores desistirem, há muito. Então, isso é a questão cultural que está por detrás. Então, a minha dica é: seja mentora de alguém, mentore outras pessoas, busque rede de mentorias. A gente tem o Sebrae delas, mas tem a Rede Mulheres Empreendedoras,
Tem a Alumna, né, que é a ONG que eu cofundei com a Larissa Shizima, que é para alunas universitárias, sobretudo as da primeira geração da família a cursar a universidade. Então, mentoria é o mais importante. Por quê? Primeiro que na mentoria você tem um espaço ali um pouco mais seguro para você falar dos seus medos, das suas angústias, né? Que geralmente num curso você não tem essa intimidade, né? E na mentoria você realmente vê ali uma pessoa como você, e ela vai te dar as dicas. Eu me lembro quando eu fui fazer um curso também de mulheres de liderança, C-level, assim, e as mulheres depois do curso todas falavam: "Ah, gente, já estou no meu terceiro casamento, finalmente encontrei um homem que não liga de eu ganhar mais, morro de culpa materna, ou então não fui mãe, também tenho culpa por isso. Olha, sou diretora de uma empresa, mas até hoje eu morro de vergonha de falar em público, o que eu faço é ensaiar, vou com medo mesmo". Então, assim, esse espaço seguro para a gente falar dessas angústias que muitas vezes são estruturais. Então, para terminar aqui a minha fala, né, nos últimos minutinhos, qual que seria o antídoto para essas questões culturais que nos podam desde a infância? As redes. Redes de mulheres. Esse é o antídoto para isso. Por quê? Quando a gente está em rede, e aqui a gente já tem uma rede formada, ó, já temos várias pessoas aqui, né, que daqui pode sair um grupo de WhatsApp, pode ser uma rede, sei lá, em outras plataformas. Quando a gente está em rede, necessariamente a gente fica mais inteligente. Considerando que inteligência é a capacidade de ver um fenômeno de diversas formas, né? Então, por exemplo, digamos que, deixa eu pegar aqui esse meu aromazinho de, esse sprayzinho de quarto. Lembra quando a gente está em grupo de Zap, que alguém vai lá e posta alguma coisa e a gente não concorda? A gente fala assim, nossa, gente, que coisa horrorosa que essa pessoa está falando, que bobagem. Mas você sabe que eu nunca parei para pensar desse jeito, por mais que eu não concorde, eu nunca tinha visto esse ponto de vista. Então é isso, quando você está em redes, você consegue ver daqui, desse lado, mas alguém vai te mostrar esse lado, alguém vai te mostrar esse lado, então você consegue ver o fenômeno, ó, por vários lados. E você começa a ficar mais inteligente. Quando a gente está em rede, a gente fica muito mais rápida no nosso trabalho. Por quê? Por causa dos contatos. Quem é mãe sabe, né? Grupos de mães, que é a coisa mais valorosa. Então você está ali, pessoal, estou precisando de um marceneiro, alguém tem um contato? Em um minuto vai chegar no grupo de Zap e ainda vai vir com um indicador. Ó, não fala com fulano não, que ele é meio enrolado, fala com Beltrano. Mas é marceneiro, mas podia ser qualquer outro tipo de serviço. Alguém tem serviço de tradução, né, oficial, alguém tem, sei lá, qualquer coisa, bartender, enfim. Quando a gente está em redes, a gente tem os contatos, né? E fazer redes é parte do trabalho, isso é muito importante. Nós mulheres, por motivos culturais, não somos muito incentivadas a fazer redes, não. É participar do cafezinho, participar do café da manhã no sábado à tarde, no sábado de manhã, ou de um evento, etc. Mas fazer redes é parte do trabalho, torna o trabalho mais simples, mais rápido, mais inteligente. Nas redes, a gente começa também a ampliar o nosso repertório mesmo, né? Porque às vezes a gente só estava olhando para uma coisa, aí vem lá uma colega e fala de outra coisa. Opa, peraí, vamos fazer aqui. Quando você faz parte de redes, você faz mais negócios também. Porque você tem mais chances de ter fornecedores, de ter clientes, de fazer parcerias. Então, procure redes. Faça sua própria rede. Comece com um grupo de Zap de 5 amigas para falar de mulheres e propriedade intelectual, enfim, quais são os perrengues, como que cada uma faz. É muito interessante a gente ver, quando a gente está em rede, a gente começa a ver que os perrengues que a gente passa, muitas vezes não são nossos, e sim da sociedade. Então, porque a gente tende a achar que é pessoal, né? Então você fala assim, gente, acabei de chegar numa reunião, vocês não acreditam o que o cara me falou. Ou o que a mulher me falou também, pode ser, né? Porque a gente, homens e mulheres perpetuam esses preconceitos, né? Ah, me falaram tal coisa. Aí alguém da rede fala: "Ih, amiga, já escutei isso". "Ih, eu também já escutei isso". "Ih, escuto isso direto". "Ah, sério? Eu achava que era só comigo". Nada, não. Ou seja, não é só comigo, é uma coisa estrutural. Por exemplo, uma das coisas que eu escuto, nossa, vários empreendedores me trazem, principalmente aquelas que trabalham em loja, sabe, assim, atendendo cliente. Chega um fornecedor, chega um cliente na loja e fala assim: "Oi, queridinha, tudo bem? Pode chamar o dono, por favor?". Aí ela fala assim: "A dona sou eu". "Ah, você? Não sabia que gente como você era dona de negócio assim". Então, olha que preconceito. Olha que a violência na fala, né. Como é que a gente responde isso
sem ser chamada de louca, maluca, ai, não fala nada, né? Bom, uma das formas, e isso pode ser motivo para aulas depois, mas procurem na internet, chama isopraxismo ou espelhamento. Quem fala muito sobre isso é o Chris Voss, que foi negociador-chefe do FBI contra terroristas durante muitos anos. Hoje ele é aposentado e ele fala muito sobre isso na internet. O que é o espelhamento ou isopraxismo? É uma forma de você responder a essas microagressões que a gente escuta no dia a dia. Mas a forma é a seguinte: você só precisa repetir as últimas 3 palavras, as últimas 2 palavras que a pessoa falou, e fazer uma cara de Quer ver? Então, alguém vira e fala assim: Nossa, não sabia que gente como você era dona de negócio assim. O que você responde? Gente como eu? Ó, você não tá falando nada, você só tá repetindo o que a pessoa falou. Gente como. Olha, tudo que essa pessoa falar depois disso é muito preconceituoso. Você devolveu para ela, entende? Você não vai virar e falar, que eles vão virar e falar, nossa, não pode falar nada, olha aí, completamente desequilibrado. Quer ver? Vou dar um exemplo típico de trabalho também, né? Vou agora chamar a Edna Cristine, que está aqui, estou vendo a Edna. Oi, Edna. Por exemplo, imagine que a Edna está numa reunião tal, e aí alguma colega ou um colega chega e fala assim, nossa, Edna, isso é roupa de vir para o trabalho? Aí, olha só, olha a violência aqui na minha fala, né? Aí a Edna simplesmente responde assim, roupa de vir para o trabalho? Edna, eu acho que isso aí é roupa de quem tá querendo arrumar namorado, hein? Roupa de quem tá querendo arrumar namorado? Ou seja, é claro que você não vai ficar fazendo espelhamento eternamente, mas olha, eu faço isso na minha vida e funciona demais. Porque você devolve para a pessoa com uma cara de e tudo que ela for falar depois está impregnado de preconceito e ela mesma vai escutar e ela não vai conseguir, ela vai se enrolar, entende? E você tá lá, ó, plena. Então, eu gostaria de fechar a minha fala, já estamos finalizando aí a primeira meia hora. Resumindo, sim, as mulheres enfrentam desafios adicionais que os homens costumam não enfrentar, assim como as pessoas pretas enfrentam desafios adicionais as brancas costumam não enfrentar, assim como as pessoas 60 a mais, pessoas idosas, digamos assim como as pessoas com deficiência, ou seja, grupos subrepresentados. A raiz desses desafios é uma raiz cultural, passada de geração para geração, baseada em preconceitos, infelizmente, em estereótipos, né? No nosso caso aqui, estereótipos de gênero, que são enraizados na infância, que são quem geralmente ensina essas coisas pra gente também. Isso eu não falei, mas é super importante. São os nossos pais, mães, professores, o padre da minha paróquia, minha madrinha. Poxa, são as pessoas que a gente mais ama, né? É muito difícil a gente questionar a nossa própria criação, né? Porque, claro, eu amo, tudo que minha mãe fala tá certo. Tudo que meu pai fala, imagina. Eu sei, eles não fizeram isso por mal, eles só estavam reproduzindo. Então vamos parar de passar isso adiante. Então, eu acho que esse é o ponto, né? A gente tomar consciência, parar de passar isso adiante e relembrando como é que a cultura poda, né, atrapalha essa questão. Podando o sonho das meninas, e a gente precisa aqui mostrar, jogar luz sobre histórias de meninas, de mulheres, e sempre incentivar as meninas, assim como a gente precisa incentivar os meninos também a mostrar os sentimentos. Não tem problema nenhum o menino chorar, mamãe chora, papai chora, normal, qualquer pessoa chora. Os meninos também são oprimidos, só que de maneira diferente. E também no tempo das mulheres adultas, né? As mulheres não têm tempo, em geral, de se dedicar aos seus sonhos profissionais, porque elas são completamente sobrecarregadas. A gente saiu agora de março, né? O mês da mulher. Não sei se vocês chegaram a ver algum daqueles típicos, aqueles cartões de Dia da Mulher, que é assim, eu chamo de mulher polvo. É uma mulher com vários braços, e aí num braço ela segura um bebê, no outro braço ela segura um laptop, no outro braço uma vassoura, no outro uma panela, no outro um batom, e aí ela ainda tá sorrindo assim, feliz, e aí fala assim, parabéns, mulher, você que é mãe, amiga, esposa, profissional, e faz tudo isso em cima de um salto alto, com as unhas bem feitas, e, né, enfim, parabéns. Gente, sério, ninguém nessa situação tá bem. Sério, isso aí é o quê? A gente está romantizando a precariedade. Para, sabe? O custo de ser a mulher polvo é a nossa saúde mental, é níveis estratosféricos de ansiedade, níveis estratosféricos de depressão, né? Então, assim, não vamos mais romantizar isso. A gente é humano, a gente não é mulher polvo.
Então, vamos parar de romantizar esse tipo de coisa, porque, sim, o dia tem 24 horas para todo mundo, o que a gente faz com essas 24 horas é que faz a diferença. E se a gente engata no mulher-povo demais, a gente o custo é saúde mental e os nossos sonhos profissionais, muitas vezes, né. Todo mundo tem direito a ter uma família, a ter um sonho profissional, homens e mulheres. Sei que não é fácil, sei que é enraizado, e o antídoto são as redes. Quando a gente participa de redes, a gente fica mais inteligente, a gente começa a ver o que era antes absolutamente inconsciente, fomos criados assim, aprendemos isso. Se a gente não ficar esperto, a gente reproduz isso, mesmo sem querer, né? E aí a gente começa a ajudar umas às outras. E o foco é sempre no socioemocional. Liderança, autoconfiança, negociação, persuasão, falar em público sem ficar com vergonha. Essa é que faz a diferença. Porque eu tenho certeza que na parte técnica a gente não tem problema nenhum, que a gente é inclusive mais escolarizado. Então, eu com essa fecho a minha fala, gostaria de convidá-las todas, quem se interessa por esse assunto, a me seguir na internet, o meu arroba é Renata Malheiros BR, e também acompanhar as redes sociais do Sebrae, arroba Sebrae, e, claro, também no nosso site sebrae.com.br/delas, que é o nosso site do Sebrae para as mulheres empreendedoras. Muito obrigada. Renata, a gente que agradece, eu acho que você conseguiu, com uma grande concisão, expor diversos dramas das mulheres que empreendem, inclusive mulheres que empreendem na área de propriedade intelectual. Amanhã a gente vai discutir esse tema um pouquinho melhor, mas a UBC, que é a União Brasileira de Compositores, fez uma pesquisa no mês de março para verificar quanto que dos, da arrecadação por execução pública cabe às mulheres compositoras, intérpretes e etc. E a gente que vive num país de cantoras, as mulheres não chegam a receber 20% dos valores arrecadados. Então, é para pensar, né? E antes de passar a palavra para a Uda, várias pessoas aqui, Renata, estão perguntando quais são as fontes, quais são as bases de dados que você usou para dar esses números que você falou ao longo da sua apresentação. Se você puder colocar no chat, eu super agradeço, Claro, porque aí sim, fica mas eu já vou até falar aqui. Nós temos o Data Sebrae, que é o nosso, digamos, a nossa plataforma de dados, né? Então, o Sebrae vem monitorando esses dados, e aí dentro do Data Sebrae, estudos específicos tem empreendedorismo feminino. Então, vocês são convidados a acessar a Data Sebrae, vou colocar depois aqui o link no chat, mas se você jogar no Google Data Sebrae, e aí depois procurar por empreendedorismo feminino, vocês já vão ver, inclusive, a série histórica disso, tá bom? Muito obrigada, Renata. Para a gente também respeitar aqui o tempo, depois as mais perguntas no final. Eu gostaria de chamar aqui a Uda, que já está aqui aguardando para falar. A Uda Guiesbrecht também é do Sebrae, né? Ela atua dentro do Sebrae com propriedade intelectual e negócios de base tecnológica. A Uda, ela é engenheira química, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Ciências da Informação, pelo Departamento de Ciência da Informação e Documentação. Estou aqui fazendo um breve resuminho. Se a Uda quiser acrescentar mais alguma informação sobre o currículo vasto dela, fique à vontade, Uda. E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Quero cumprimentar a Renata e colega, que estamos juntos aqui no Sebrae também. Agradecer a OMP pelo convite, por estarmos aqui, por estarmos falando um pouco da experiência do Sebrae, né? Eu falando um pouco da minha trajetória aí, eu estou no Sebrae, esse ano completo 20 anos, né? Em julho agora de 2024 faz 20 anos que estou no Sebrae, atuando na área de inovação, né? Então, com os temas de propriedade intelectual, qualidade e inovação. E nós sabemos, e aqui a gente vai abordar um pouco de como que a propriedade intelectual ela pode trazer para os empreendedores e para os pequenos negócios
principalmente, essa uma forma de inclusão, né, social e econômica, que é o tema específico do curso. Né? Então, a gente entende que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso sobre propriedade intelectual para que realmente ele seja uma ferramenta de inclusão social e econômica. Né? O Sebrae, ele trabalha facilitando o acesso dos pequenos negócios, e isso numa forma de inclusão social e econômica, para que eles usem, que eles protejam seus ativos, né, e que eles façam negócios a partir desses ativos. Né? Que eu acredito que as que estão aqui devem conhecer, porque é um programa já do Sebrae que tem há bastante tempo e bastante consolidado, que é o Sebrae Tech, que ele viabiliza o acesso dos Só um pequenos minutinho, negócios Uda, a desculpa te serviços interromper. tecnológicos. E ele tem uma... Uda, desculpa, desculpa interromper. Só porque o seu som está um Oi? pouquinho piscando. Oi, Uda. Está cortando? Tá, porque Oi? parece que a sua internet tá lenta. Eu não sei se você Deixa eu alternar. ver se eu mudo aqui. E eu vou pedir para todo mundo, quem puder tirar a imagem, Tá, porque ajuda a vou reduzir a tentar. banda. Tá, eu estou tentando mudar aqui para pegar outra rede aqui que esteja mais... Vamos ver. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Pode continuar, Uda, por favor. Conectado, tá. Tá, é uma rede que eu acho que vai melhorar um pouco. Né? Então, eu estava falando um pouco sobre o Sebrae Tech, que é um programa já consolidado, e nós temos especificamente nesse programa, num rol de vários serviços tecnológicos, algumas 6 fichas técnicas, que é o que a gente usa como parâmetro para a contratação do serviço, específico para a propriedade industrial intelectual. Né? Então, nós temos uma ficha para depósito de patente de invenção e modelo de utilidade, tem uma ficha específica para registro de topografia de circuitos integrados, desenho industrial, programa de computador e proteção de cultivares, e uma ficha para elaboração de recurso. Mas aí você pensa assim, isso é suficiente a gente definir que a gente tem essa prática já definida para agilizar o atendimento? A gente entende que não. Por quê? Quando a gente tem números de atendimentos em propriedade industrial, a gente percebe que ele é muito pequeno em relação aos demais serviços que a gente oferece via Sebrae Tech. Né? Para vocês terem ideia, no ano passado, nós tivemos, em 2023, isso é um dado do INPI, cerca de 310 pedidos de registro de marca no país. Desse total, 51% foram de pequenos negócios. Então, assim, é bem expressivo o número de pedidos de marcas de pequenos negócios. Né? Então, eu estou aqui particularizando dentro de um ativo de propriedade intelectual. E quando a gente compara o número de serviços que a gente prestou em propriedade industrial pelo Sebrae Tech e pela base de startups que nós temos, foram cerca de 75 mil atendimentos. Né? Então, esse atendimento a gente está falando em todos os ativos. Então, 75 mil atendimentos, sendo que só de marca a gente teve aí 51%, quase 200 mil atendimentos de pequeno negócio. Então, o que a gente percebe é que esse serviço, com toda a divulgação que o Sebrae faz, né, sendo um serviço subsidiado, que a gente apoia em pelo menos 70%, em alguns estados até mais de serviço, ele ainda é muito pouco utilizado. Né? E ele é muito pouco utilizado por quê?
a gente entende que é, primeiro, um desconhecimento, né, dos pequenos negócios, da importância da propriedade intelectual e de que ele pode ter um apoio para que ele possa proteger esse ativo dele, que é muito importante para o negócio, e às vezes ele só percebe que é muito importante para o negócio quando acontece algum fato que leva a que ele tenha um prejuízo, que ele tenha, né, que, por exemplo, nós temos alguns casos de pequenos negócios que não protegeram sua marca, fazem investimento, colocam a empresa para rodar, fazem toda uma campanha de divulgação, e depois eles descobrem que existe um outro negócio com o mesmo nome e registrado, pior ainda. Então, eles são acionados. E aí, por mais que exista uma negociação amigável, que só peça, olha, pare de usar porque a minha marca está registrada, a gente sabe o tanto que isso é ruim para a imagem da empresa e para os negócios, porque ele já investiu, ele tem que fazer tudo de novo, ele tem que criar outra marca, ele tem que fazer campanhas, ele tem que comunicar ao público que aquela identidade não é mais dele, e isso gera também, né, muitos gastos para a empresa. E a gente sabe que muitos pequenos negócios aprendem por esse caminho tortuoso, por esse caminho tão difícil. Então, por mais que existam esses casos, e nós temos trabalhado, inclusive, em divulgar esses casos, né, por que é importante você cuidar da propriedade industrial do seu negócio? Mostrando casos de insucesso, até mais do que casos de sucesso, para sensibilizar. Né? Então, a gente entende que o Sebrae trabalha com esses mecanismos, coloca à disposição deles, mas ainda a PI ela não cumpre todo o papel que ela poderia cumprir de inclusão, inclusive econômica, né? Então, a gente traz esse dado justamente para essa reflexão. E outro fator também que a gente tem, nós estamos falando de um país de dimensões continentais, né, com regiões com níveis de desenvolvimento não iguais, né, vamos dizer assim, e que a gente tem uma dificuldade de prestar serviço em propriedade industrial. A gente faz várias divulgações para que a gente possa ampliar o número de prestadores de serviço. A gente tem uma concentração desses prestadores de serviço na região sul e sudeste, né? Então, para que você possa até ampliar a utilização do Sebrae Tech em outras regiões, né, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, a gente precisaria de ter mais prestadores de serviço para que eles pudessem ter um acesso mais facilitado a esses serviços, né, e assim protegendo os seus ativos. Né? Então, esse que é um dado geral que eu trago, um pouco para a gente refletir, mas a gente entende que a gente tem buscado mudar né, essa situação. Eu vou trazer um dado também de um programa recente aqui do Sebrae, que é o Catalise CT, que é um programa que apoia pesquisas científicas para que elas cheguem ao mercado. Então, a gente trabalha com o doutor para que ele seja um empreendedor, né, também, e faça da sua pesquisa, do resultado da sua pesquisa, uma solução tecnológica para ir para o mercado. Nós estamos rodando o primeiro ciclo desse programa, e começamos lá com pesquisas que tinham potencial de inovação, chegamos em 270 planos de inovação, e agora estamos com 152 empresas que foram formadas a partir dessas soluções de pesquisa científica, e dessas 152 empresas, 37,5% são empresas formadas por mulheres. A empreendedora que propôs, que apresentou a proposta de inovação dela no nosso edital e foi selecionada, né, das 152 selecionadas, 37,5% são de mulheres. Então, a gente ficou feliz com esse resultado. E quando a gente olha as equipes formadas
por essas empresas, né, na equipe, ela candidata com ela e mais um sócio empreendedor. Então, quando a gente pega o conjunto, né, 83% tem pelo menos uma mulher na equipe. E nós estamos falando de pesquisa científica em áreas de STEM, né? Nós estamos falando de ciências exatas da Terra, ciências biológicas, nós estamos falando desses cursos, e a gente teve essa participação bem expressiva de mulheres. Então, assim, nessa questão aí da participação da mulher nesse programa, foi bem gratificante para nós, porque não houve nenhuma divulgação maior, né, ou algum dispositivo que permitisse isso, ou que ampliasse essa participação, e essa participação foi natural. Né? Então, estamos muito felizes com isso. E nesse programa nós temos as mentorias em propriedade industrial, que o INPI realiza. Então, todos eles, as 152 empresas de bases tecnológicas, essas deep techs, elas têm acesso à mentoria para definir a estratégia de proteção das suas empresas, de proteção industrial das suas empresas. Então, a gente aborda com eles justamente a estratégia, o que proteger para essa empresa de base tecnológica, para o conjunto de ativos. É importante uma marca, é importante um registro de desenho industrial, é importante a patente, é importante o contrato de tecnologia no momento que você vai negociar com um investidor. Então, a gente trata essa questão de forma estratégica e a gente entende que esse não é um programa de larga escala, mas que ele faz de forma qualitativa, está cumprindo um papel muito importante. Né? Agora, eu gostaria de explorar um pouquinho, se tiver alguma questão, eu não sei se eu respondo aqui durante, ou se ao final a gente tem a parte das perguntas. Uda, eu ia te pedir para responder no final. Tem umas perguntas aqui no chat, mas eu acho que dá para prosseguir com a sua apresentação, por gentileza. Tá. Aí eu queria... Ok, Kaline, eu vou aproveitar esse tempinho final para abordar também sobre um ativo de propriedade industrial que o Sebrae tem trabalhado bastante e que a gente entende que ele tem cumprido um papel muito importante, não só de desenvolvimento regional, local, mas também de inclusão social e econômica, que é a indicação geográfica. Né? A indicação geográfica é um registro concedido pelo INPI, previsto na nossa legislação de propriedade industrial, que reconhece um território, né, pelo seu nome geográfico, que tenha se tornado conhecido, que tenha uma reputação, uma notoriedade em relação a um produto específico, ou que tenha uma relação, um vínculo entre as condições naturais e também fatores naturais e fatores humanos daquele território com o produto. Então, nós temos hoje 113 indicações geográficas registradas no Brasil. Temos indicações geográficas, a maior parte delas de produtos do agronegócio, cerca de 78% dessas 113 são de produtos do agronegócio, mas também temos indicações geográficas de artesanato, de produtos industriais e uma indicação geográfica de serviços. E essas indicações geográficas, elas são solicitadas, o requerente desse direito de IPI é uma entidade coletiva, é uma associação de produtores. Então, o que vem ocorrendo é que esses produtores, eles têm sempre, a maior parte deles, pequenos produtores, atuando de forma coletiva, eles têm sido os protagonistas do desenvolvimento local e de inclusão. O que acontece hoje é que um produto que é um produto premium, que é um produto diferenciado, que é um produto que tem uma história por trás dele, ele consegue uma proteção, né, por meio da indicação geográfica, do registro da indicação geográfica, e ele inclui naquela região pessoas que poderiam até descontinuar uma produção, porque não tem um alcance de mercado no volume de produção necessário para competir no mercado, mas por meio dessa proteção da indicação geográfica, desse reconhecimento, dessa agregação de valor,
eles passam a ser pessoas que fazem a diferença naquela região, porque eles estão conseguindo um desenvolvimento, uma inserção econômica que de outra forma não conseguiria. Então, eu penso que a indicação, o registro da indicação geográfica, ela cumpre um papel muito importante como um fator de inclusão social e econômica. E nós estamos falando aqui, por exemplo, de povos indígenas, de comunidades quilombolas, nós estamos falando de grupos, né, que talvez estariam excluídos, né, dessa atividade econômica, e que, por meio da propriedade industrial, é como se a gente fizesse uma blindagem, e eles são os protagonistas, tanto da qualidade do produto, que eles são responsáveis, né, por essa qualidade, quanto pelo desenvolvimento. Eles cuidam da questão de marketing, eles cuidam do acesso ao mercado. Então, nós estamos capacitando esses pequenos produtores para que eles possam proteger, para que eles possam promover também a região. E o que também tem acontecido nesse círculo virtuoso é que, às vezes, a gente está falando de um produto específico, né? E agora eu vou falar de alguns deles. Por exemplo, a gente tem o queijo da canastra, da região da canastra, que são produtores de queijo, que, a partir do registro da indicação geográfica, se organizaram, e hoje eles têm uma agregação de valor muito grande, né? Um queijo que era vendido por cerca de R$30. Hoje você encontra queijo da canastra sendo vendido aqui em Brasília, em outros locais do Brasil, até por R$300, né? Uma peça do queijo da canastra. Então, a gente tem ideia aí do quanto agregou, né, valor para eles. Nós temos, por exemplo, o Guaraná de Maués, lá na região de Maués. Nós temos a farinha de mandioca de Uarini, também no Amazonas. Nós temos o queijo de búfala de Marajó, e aí a gente pode assim, passear pelo Brasil inteiro com produtos e com grupos de produtores que, por meio do registro da indicação geográfica, estão transformando seus territórios, estão transformando vidas de pessoas. Nós temos muitos casos de famílias que os filhos, inclusive, saem da região, estudam, fazem seus cursos superiores e depois voltam para cuidar do negócio da família. Ele tem orgulho de voltar para ser um produtor de queijo. Ele tem orgulho de voltar para ser um produtor de socol, como no Espírito Santo a gente tem a carne suína lá, que também é um resgate, né, de conhecimento da imigração italiana na região, que produz um produto hoje que é vendido também com uma alta agregação de valor. Uma peça de socol era 1 quilo, né, da peça de socol que era vendida antes do registro da indicação geográfica de R$8, hoje você encontra na faixa de R$170 o quilo do socol, né? Então, e ainda tem a questão do turismo envolvido, porque naquele local você desenvolve toda uma cadeia de turismo, daqueles consumidores que vão até o local para conhecer como é produzido, por quem é produzido, né? E aí se você gera aí uma dinâmica lá de desenvolvimento com os restaurantes, com os hotéis, com as agências de turismo. Então, as indicações geográficas realmente estão cumprindo um papel muito importante no Brasil de inclusão social e econômica. A gente pode, eu acho que esse convite para essa aula ele também é um despertar para nós do SEBRAE na questão de fazer uma pesquisa e ter números realmente consolidados de todo o Brasil para que a gente possa demonstrar como a indicação geográfica, como o registro de propriedade industrial está conseguindo transformar e desenvolver esses territórios, né? Então, esse também é um depoimento aí que eu faço, que a gente precisa ter um olhar sobre isso. Então, eu acho que agora estou chegando no meu tempo final, porque a gente precisa, nós temos aqui até às 11, né? E a gente tem ainda umas questões para responder. Aline, eu fico aqui à disposição.
Uda, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer ouvi-la, e conhecer um pouquinho melhor o trabalho do Sebrae em propriedade intelectual. Algumas perguntas aqui a Renata já respondeu, porque era sobre dados, né? Então, ela colocou aqui a questão do Data Sebrae. Mas tem uma pergunta aqui para as duas, que veio da Rafaela Guerrante, e eu vou fazer aqui, e depois tem uma pergunta específica para a Uda, que talvez ela também responda rápido, que é sobre dados, mas talvez o Sebrae não tenha esse dado aqui, tá? Mas vamos começar primeiro com a pergunta para as duas. A Rafaela Guerrante pergunta: existe índice de gênero ou diversidade nos outros programas do Sebrae, além do Sebrae delas? Vocês veem a possibilidade de inserção de propriedade intelectual no Sebrae delas, por exemplo, com mentorias de propriedade intelectual? Bom, primeiro cumprimentar meu colega Uda também, sempre muito bom te escutar, Uda. Eu acredito que sim, né, pessoal? O que a gente busca aqui, na verdade, é a tal da transversalização. Então, espero que um dia o Sebrae delas nem precise mais existir, porque todos os programas do Sebrae serão já vão ter essa lente de gênero, né? Então, acredito que sim, eu acho que é um dos campos possíveis. É, embora a gente tenha ainda outros tantos campos, né, também bastante ainda é, sem essa lente, né, ainda de gênero, é um desafio, sim. Mas acredito que sim. Não sei se a Uda quer complementar. É, em relação às mentorias, essa é uma atividade nova, que a gente introduziu nos projetos, né? A mentoria em propriedade intelectual, que eu digo. Ela é uma atividade nova, a gente não fazia isso, a gente oferecia os serviços estavam ali, alguns prestadores de serviços cadastrados, e a gente aguardando que viesse. O que a gente tem feito é atuar de forma proativa, então, nos nossos programas Catalise CT, Nova Amazônia, que são programas de aceleração de startups, nós estamos introduzindo, junto com o INPI, a mentoria. E isso tem dado um resultado fantástico, né? A quantidade de pedidos que são gerados a partir dessas mentorias, porque faça uma reflexão com esses empreendedores sobre o negócio, sobre a importância que tem a proteção do ativo dele intelectual nesses negócios. Então, essa eu acho que está sendo uma abordagem bem interessante, e eu penso que a ideia é ampliar isso para todos os programas nossos de aceleração de startups. Tá ótimo, Uda. Ainda com relação ao trabalho do Sebrae, né, e estatísticas, essa pergunta eu separei porque talvez não esteja na estatística consolidada do Sebrae, porque é algo muito específico. Mas o André Luiz pergunta aqui se o Sebrae possui uma base de dados que mensure a quantidade de pequenos negócios que utilizam marcas já registradas por terceiros na inocência, sem dolo, né, porque não sabiam que entrar primeiro. Imagino que o Sebrae não tenha essa estatística consolidada, mas ele perguntou. Não temos, nunca perguntamos isso. A gente tem casos isolados, né? Porque quando vem o cliente e fala, olha, eu já tinha essa marca, eu tenho essa identidade visual desenvolvida, eu imprimi camiseta, eu fiz placa da minha loja, eu fiz todo o material, e agora eu vou ter que... Fui acionado, né, por uma outra empresa falando que tem a marca registrada. Vocês podiam me ajudar? Aí a gente faz a busca, comprova que realmente a outra marca é registrada, né? Eu estou falando quando eu tenho uma boa negociação, né? Que a empresa nem está cobrando por uso indevido da marca. E aí então a gente tem esses casos isolados registrados. Nós já fizemos até vídeo com esses casos para mostrar. Olha, eu fiz isso e tive que mudar tudo e transformei a empresa por conta disso. Então, nós temos casos isolados, mas nós não temos uma pesquisa. Nós estamos iniciando hoje, em parceria com o INPI, uma pesquisa mais geral para pequenos negócios, para saber sobre a dificuldade para o uso, né? Se eles têm mais dificuldade no registro, que tipo de informação seria mais adequada. Então, a gente pode passar o link dessa pesquisa para vocês,
que eu acredito que seria também interessante para divulgar, né? Vou ver se eu pego esse link aqui ainda agora, ou se não, pode passar depois. Eu acho que seria interessante sim, Uda. É sempre bom trabalhar com dados, né? E não só na percepção, digamos assim, casuística nossa. Eu vou deixar só mais uma pergunta do Rodrigo, porque ele levantou a mão. Rodrigo, pode abrir o microfone, por gentileza, só para a gente também não atrasar muito a próxima palestra. Bom dia, né, todo mundo. Eu ia perguntar à Uda, principalmente, pegando esse gancho da fala dela sobre as indicações geográficas, né, se o Sebrae ele tem programa, atuação para levar esses produtos que são de indicação geográfica para o país, para consumo maior da população como um todo, né, até para conhecer, porque, sei lá, eu acho meio absurdo que a gente aqui, no Rio de Janeiro, pelo menos, tenha tanto acesso a produtos, sei lá, italianos, turcos, que vêm do exterior, mas a gente não conhece, não tem acesso a coisas que são nossas, nacionais, seja do sul, seja do norte do país, que imagino que sejam também produtos produzidos por essas marcas coletivas, né? Talvez em não tão grande escala, mas se o Sebrae tem algum programa para fazer expandir, para fazer realmente elas terem esse reconhecimento dentro do consumo nacional, né? E de alguma forma mais acessível, porque, não sei, eu vejo isso em alguns outros países, como a Argentina, por exemplo, é um país que hoje está bem mais pobre do que o Brasil, mas me parece que algumas coisas que eles produzem são muito mais acessíveis para a população, de boa qualidade, do que a gente tem aqui. Sim, o Sebrae ele atua desde o diagnóstico, né, para ajudar os produtores a identificar se realmente aquele território tem o potencial para ser protegido, né, porque tem uma série de documentos, eles precisam fazer toda uma estruturação para que eles depositam, né, esse pedido de registro no INPI, e assim como você vai fazer um depósito de uma patente para o depósito de indicação geográfica, você também precisa de uma série de documentos, comprovações, evidências e tudo. Então, o Sebrae ele faz esse diagnóstico inicial para ver o potencial, depois ele ajuda na estruturação desse processo, né, na estruturação da indicação geográfica, e nós temos atuado também na divulgação, que chega onde que você falou. A partir do momento que aquele território é reconhecido, a gente tem atuado na divulgação. Né? Trabalhamos para a criação do selo brasileiro de indicações geográficas, então, assim como tem na Europa o selo brasileiro para IGP e para DOP, aqui no Brasil nós temos o selo brasileiro, não sei se vocês conhecem, mas no site que eu coloquei aqui do Data Sebrae, se vocês entrarem lá, vocês vão ver. E a ideia é que cada produto dessa NTTs e das demais indicações geográficas que foram registradas, eles tenham esse produto para ajudar o consumidor a identificar que aquilo é um produto de indicação geográfica. Né? A gente tem também apoiado muita participação desses produtores em feiras, né, em feiras de produtos. Agora, em abril mesmo, uma parceria Sebrae, Apex, os cafés brasileiros com indicação geográfica estão indo para uma feira em Chicago apresentar esses cafés e divulgar nessa feira. Então, essa é a ideia. A gente precisa divulgar, a gente precisa para que eles possam ser mais utilizados. No Rio de Janeiro mesmo, nós temos a cachaça de Paraty. A cachaça de Paraty é muito famosa, é muito especial, e tem lá pequenos produtores por trás dela que têm reconhecimento. E nós temos as laranjas da região de Tanguá. Você conhece, Rodrigo, esses dois produtos, a cachaça de Paraty e a laranja de Tanguá? A laranja de Tanguá, não. A cachaça de Paraty, sim, né? A gente encontra bastante aqui no mercado. Tem bares que são, enfim, especializados só em cachaças cariocas, né? Cariocas não, fluminenses, porque cariocas só na cidade do Rio, né? Mas, sim, é porque eu acho que realmente é pouco acesso que a gente tem, infelizmente. Talvez pela dimensão continental do país, que dificulta certamente, tem todas as questões estruturais, de distribuição, né? Mas é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Isso não, você não vê
um produto que vem do Pará, por exemplo, além do açaí, entendeu? Mas foi mais nesse sentido. Obrigado pela resposta. E assim, mesmo o comércio, né? Assim, a gente tem uma cadeia produtiva aí, eles têm que começar a valorizar isso. Hoje nós temos 2 açaí registrados, né? O açaí de Codajás, no Amazonas, e o açaí de Feijó, no Acre. As lojas que vendem açaí poderiam diferenciar isso, porque eles têm diferenças, né? Então, isso é até uma forma de... eu experimentei já o açaí de Codajás, agora eu quero experimentar o de Feijó. Então, o comércio também precisa se apropriar da importância das indicações geográficas, de colocar isso para o consumidor. Você tem razão. Uda, tem só uma pergunta aqui. Quais são os contatos para pedirmos esse apoio do Sebrae em relação a uma potencial indicação geográfica? O portal Sebrae, né? Pelo portal Sebrae, lá tem o atendimento, então tem um Fale Conosco, lá vocês podem pedir pelo portal, e qualquer unidade do Sebrae também física no estado, no atendimento vocês podem solicitar isso, porque isso vai demandar a contratação de uma consultoria específica, né? Um consultor que vai no local e a gente tem um diagnóstico, ele aplica o diagnóstico e gera um relatório para o conjunto de produtores. E eu coloquei no site também aqui o acesso aos dados das IGs no Data Sebrae, para que vocês possam consultar. Muito obrigada. Gente, pelo adiantado da hora, eu vou liberar a Uda e a Renata, porque elas estão muito ocupadas, elas têm outros afazeres aqui. A gente agradece demais a participação delas. Eu acho que trouxe bastante reflexão, né? A Uda falou muito de indicação geográfica aqui no Brasil. Eu sei que Portugal também faz muito uso de indicação geográfica. Tem gente de Portugal aqui. E eu confesso a minha ignorância em relação a Angola, Moçambique e Cabo Verde, que também tem representantes aqui no curso. Mas seria depois interessante se os alunos desses países pudessem falar no grupo dos alunos a experiência desses países com relação ao uso de indicações geográficas. A gente sabe que indicação geográfica é uma coisa muito europeia, né? Geralmente, os Estados Unidos tendem a usar marca coletiva, indicação geográfica são os europeus que tendem a usar, mas é interessante ouvir essas experiências de outros países, né? Com o uso desse tipo de propriedade intelectual. Então, mais uma vez, eu queria demais agradecer aqui a Uda e a Renata pelo tempo, pela disponibilidade delas. É sempre uma satisfação ver essas mulheres maravilhosas falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre propriedade intelectual. E eu queria já aproveitar, porque também ela já está aqui conosco, para chamar a Renata Shaw. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta.
Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.